Bom dia, meus amigos, eu sou Felipe Derfel, estamos aqui para mais um Toy Review. Dessa vez com a figura do Etrigan, figura essa que compõe a linha 1, a linha do Metamorfo da DC Universe Classics. Bem, a primeira consideração que eu faço é o seguinte: eu não exibirei a parte correspondente ao Etrigan do Metamorfo nesse review. O Metamorfo será exibido num review próprio por inteiro. Outra coisa é que considerações sobre o personagem Etrigan eu não traçarei nesse momento. Os amigos podem buscar informações sobre o personagem na Wikipedia em inglês e lá vocês obterão um resumo muito bom sobre quem é o personagem, as características dele e tudo mais. Bem, então vamos lá, falando só sobre a figura de ação. Essa figura de ação era aquela que é uma daquelas que a gente pode reputar assim, de improváveis de aparecer em qualquer linha de bonecos. O Etrigan não é conhecido nem adorado por muitos, né? Mesmo por ser um demônio. De modo que era uma figura que eu reputava extremamente improvável de aparecer numa linha de figuras de ação. Mas na DC Universe Classics, isso aqui é um mérito. Ele aparece, e bem como outras figuras, tais como o Guardião, o Fidalgo Fantasma, o Mantis, bem, figuras assim bem obscuras, né? O Questão, que inclusive foi considerado um fan choice, ou seja, foi feita uma listagem e ele foi escolhido pelos fãs para ser feito, para ser lançado em uma linha. E o Etrigan, improvável, foi lançado. E ele ficou muito bem caracterizado. O rosto dele está super bem esculpido. As garras dele são exclusivas. Os braceletes, a capa, o cinto com a fivela rúnica, a textura das pernas e as sapatilhas de duende. Esse cara ficou, muito bem esculpido, muito bem trabalhado, né? Ele é bem robusto, de modo algum o corpo dele foi aproveitado, ele é, acredito eu, todo exclusivo. Então ficou um personagem muito interessante, um giro 360 graus. O problema dele, como vocês podem ver, é ser posto em pé, né? Mas vou reposicionar a câmera e tentar melhorar isso. Bem, ele ficou muito legal com, obviamente, né, com as articulações padrões da linha, na cabeça que rotaciona, os ombros que giram 360 graus com alguma limitação da capa, abrem e fecham, o bíceps que gira 360 graus, o cotovelo flexiona e o pulso gira 360 graus. O abdômen flexiona, a cintura gira 360 graus, a perna vai para frente e para trás, abre e fecha, a coxa rotaciona 360 graus, o joelho flexiona e o tornozelo também flexiona. Esse cara daqui, né, não tem ele não é muito bem enquadrado em nenhuma das categorias, né, de herói ou vilão com perfeição. Ele às vezes aparece como herói, às vezes aparece como vilão. É um personagem muito legal, de modo que eu recomendo que aqueles dos senhores que tenham a oportunidade de adquirir, que não percam essa oportunidade. Esse cara ficou muito legal. Eu dou a ele uma nota 10, com louvor até. A pintura dele está excelente, a escultura dele está perfeita, melhor não poderia ser. Ele, em relação inclusive ao mesmo personagem, na versão dele da DC Direct, ele é infinitamente superior. Essa versão é muito mais legal, muito mais bem detalhada, muito mais bem articulada. Esse cara é fenomenal.
de modo que eu recomendo que os senhores o adquiram. As articulações dele são perfeitas, ele não acompanha nenhum acessório. Bem, poderia de repente aparecer alguma coisa nas mãos, um fogo, alguma coisa assim que ele lança, mas mesmo assim, essa figura ficou muito legal, muito bem feita. Gostei da capa, esfarrapada, ele é ótimo, a posabilidade dele é ótima também. O problema é que eu não tinha colocado ele com os 2 pés plantados no chão, por isso que ele não estava ficando em pé. Mas ele apresenta uma posabilidade muito boa, como vocês podem ver. Essa figura foi lançada no Brasil, a primeira linha foi lançada toda no Brasil, de modo que vocês podem conseguir todos os personagens e ainda montar o Metamorfo, que é a figura Collect and Connect. Meus amigos, eu fico por aqui, deixo a todos um forte abraço e vejo vocês no YouTube.